esclarecer os elementos do que significa essa grande fraude bancária articulada com diferentes atores da República é fundamental. E o papel do governador Ibanez Rocha se mostrou um papel protagonista nesse processo, e eu sou testemunha disso, porque estou deputado distrital e acompanhei, inclusive, a votação que autorizou a compra do Master pelo BRB aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que foi aí a aquisição proposta no início de 2025 pelo governo do Distrito Federal e o presidente do banco, Paulo Henrique, né, que era até então, o ex-presidente, que era até então o presidente do banco. Mas essa história começa um pouco antes, porque o BRB se associa ao Banco Master desde 2024. É bom dizer que, independente da compra, da aquisição final do Banco Master, o BRB investiu em ativos do Banco Master cerca de 12 bilhões de reais, comprando muitos ativos que agora se mostram como ativos podres, né? Aquelas cartas que não existem, que são fruto de uma fraude bancária. Então, o Banco Master, para quem está assistindo a gente, eu sei que aqui é uma audiência altamente qualificada, mas eu costumo usar uma analogia que é, se você tem aquele mercadinho e você tem um caderninho, né, com o nome, né, o Azenha deve tanto, o Yuri deve tanto, o Fábio deve tanto, e aí você tem esse caderninho, e aí você vende esse caderninho para outra pessoa cobrar aquela dívida. Só que, na verdade, esse caderninho não existia. Você falsificou os nomes ali dos devedores, e aí quem comprou descobre que ninguém está devendo nada, e você investiu um dinheiro em nada. Né? Então, basicamente é isso, que é difícil, às vezes, para a população entender o que são ativos podres, né? E todo o repertório bancário, ele é um repertório muito específico. E o BRB manteve uma relação com o Banco Master antes da aquisição, né? E aí tentou fazer essa aquisição, que o Banco Central não permitiu, abriu uma apuração mais rigorosa, o que virou depois uma investigação com a Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, e agora, com a saída do sigilo, né, a retirada do sigilo do depoimento do Daniel Vorcaro, que é o alvo principal dessa investigação, ele fala que ele tratou pessoalmente, não só com o presidente do banco, mas ele esteve algumas vezes com o governador Ibanez Rocha, tanto na casa do Ibanez, e você não recebe qualquer um em casa, né, quanto na casa do próprio Daniel Vorcaro. Então tinha ali, para mim, esses dois gestos, né, na casa de um e do outro, são gestos de intimidade em relação àquilo que vinha acontecendo, e eles trataram, segundo o Vorcaro, do tema especificamente. Isso traz a responsabilidade direta do governador Ibanez Rocha, que precisa ser investigado por crime de responsabilidade